Uma boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez aqui estamos iniciando um mês de palestra, né? Nosso querido mês de maio. Falo querido porque este mês é muito importante para nós do Centro Espírita Casa da Paz. Neste mês, todas as palestras serão em comemoração ao 3º aniversário de nossa querida casa, que nós fundamos, né, na Terra no dia 13 de maio de 2018. Então, todas essas palestras, começando agora, nós vamos estar unindo nossos corações ao nosso Mestre Jesus, agradecidos por mais esta oportunidade que nos foi dada, oportunidade do carinho espiritual conosco, né, para que a gente pudesse realmente trabalhar internamente as nossas melhorias, né, as nossas transformações. Então, quanto agradecimento nós só temos que ter. E hoje, né, mais feliz ainda, porque nós trazemos junto a nós, né, começando essa comemoração, o nosso irmão querido, Paulo Baica. Ele faz parte da EOB, da Associação Espírita Obreiros do Bem, né, que ajuda o Hospital Pedro de Alcântara, lá no Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Então é muita felicidade, né, da gente poder estar novamente com esse irmão. E ele vai trazer um assunto muito importante para nós, que é justamente o autoconhecimento. Essa chave importante para a nossa melhoria individual. Então, já envolvidos, né, com essas luzes espirituais nos abençoando, eu trago uma mensagem de Emmanuel para a nossa harmonização, do livro Vinha de Luz. É a lição 78, Purifiquemo-nos. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Isso disse o nosso querido apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Em cada dia de luta é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus, nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, eles fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas. Contudo, em coisa alguma se esforçam por libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo,
A que princípios serves na lida diária? Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que forças da vida se utilizam dele. Não esqueças, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Mais uma vez, sempre, né? Emmanuel trazendo palavras de alerta para que possamos realmente refletir o nosso dia a dia. Então, já envolvidos por essas palavras, convido a todos vocês agora a unirmos os nossos pensamentos e os nossos corações ao nosso querido Mestre Jesus. Querido irmão maior, muito felizes aqui estamos junto a Ti, agradecendo essas oportunidades que nos são dadas, dessas palestras, trazendo o Teu Evangelho, a Tua Palavra aos nossos corações. Envolva, querido irmão, a todo este planeta, a todos nossos irmãos, esta humanidade querida, que todos possam ser tocados pela Tua luz, sentir a Tua presença e, principalmente, Senhor, que possamos entender a nossa verdadeira existência, o quanto precisamos nos modificar para fazer a nossa transformação interior. Ó Mestre, já sabemos o quanto envolvido está o nosso irmão Paulo Baica, que a espiritualidade da Casa da Paz e tantos outros irmãos o envolvem nesta noite, e que as suas palavras, Senhor, venham de encontro ao nosso coração para reflexões, que a gente possa trazer para a prática de nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo 3º aniversário de nossa querida casa. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de estar nesta doutrina de luz junto a Ti. Obrigada, Senhor, pela oportunidade dos conhecimentos trazidos, para que a gente entenda a transformação moral que precisamos fazer. E assim, envolva o estudo desta noite e que a Tua luz permaneça cada vez mais unindo todos os corações. Obrigado sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus queridos, vamos ao nosso estudo da noite. Um bom estudo para todos. Boa noite a todos. Estou muito agradecido pelo convite para fazer o estudo na noite de hoje, quando comemoramos o 3º aniversário da fundação da Casa da Paz. Uma casa que muito auxilia, ajuda e socorre aos irmãos necessitados dos 2 planos. Uma casa de muita luz, paz, amor e caridade. Estarão sempre presentes em meu coração e espírito os momentos de intensa felicidade que passamos juntos, irmanados nessa casa, aí em Miguel Pereira, da acolhida, do carinho com que sempre fui recebido. E meus agradecimentos a todos vocês pelos belos e felizes momentos que nos proporcionaram. E pela hospitalidade do querido casal amigo, Maria Emília e Jofre. Ao entrar pela primeira vez no salão da Casa da Paz, vi na parede um quadro mediúnico, uma psicopictografia, retratando Maria de Magdala, espírito a quem muito admiro, e que com certeza falaremos sobre ela no estudo da noite de hoje, como exemplo de reforma íntima, transformação moral, evolução espiritual. Como o tema de hoje é o autoconhecimento,
a chave para o progresso individual, vamos nos reportar ao Livro dos Espíritos, questão 919 e 919A, quando Kardec faz as seguintes perguntas aos espíritos da codificação. E aqui, respondida por Santo Agostinho, essas questões. A questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? A resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E Kardec coloca: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí a resposta é de Santo Agostinho. A questão 919A. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. O que Santo Agostinho nos propõe aqui? Que no final do nosso dia, quando nós formos deitar, façamos a nossa prece, mas façamos uma reflexão do que nós fizemos durante o nosso dia. Vamos fazer um balanço das coisas positivas e das coisas não tanto positivas que executamos durante o dia. Claro que se temos alguns defeitos ainda, vamos procurar saná-los através dessa autoanálise, mas nós sabemos que temos muitas potencialidades e vamos colocar em prática, em ação, essas potencialidades que nós temos. Principalmente nesses momentos de pandemia que a humanidade está passando. São momentos para a nossa reflexão, para a nossa meditação e que mergulhemos realmente nessa autoanálise, nesse autoconhecimento, para que a partir daí, quando detectarmos o que precisa ser modificado dentro de cada um de nós, façamos a nossa reforma íntima. Ensinamentos maravilhosos que nos traz Santo Agostinho. Mas nesse estudo de hoje, eu gostaria de trazer vários livros para nós refletirmos sobre esse tema. E vamos trazer Jesus no Lar de Neio Lúcio e Chico Xavier. No capítulo 3 tem as explicações do Mestre. Diz que Jesus estava na casa de Pedro, onde era realizado um culto no lar, o culto do Evangelho no lar. E ali estavam presentes vários amigos, dentre eles Sara, esposa de Benjamim. E aí ela disse a Jesus: a ideia do reino de Deus, Senhor, em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago
e sabemos que a boa nova, acima de tudo, o amor, que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa, olha só, a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegado a meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como propriedade minha. Belíssimo capítulo de Jesus no lar, né? E aí, vários componentes daquela reunião deram a sua opinião. Pedro disse: vamos ter fé, minha filha, é indispensável a boa vontade. A esposa de Pedro: vamos perseverar. E todos esperavam a palavra do mestre. E Jesus, então, indaga de Sara: Sara, qual o serviço fundamental da tua casa? É a criação de cabras, redarguiu interpelada, curiosa. E Jesus prossegue: como procedes para conservar o leite inalterado e puro do benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. E Jesus continua: o leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo no reino de Deus. O mestre, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Que lição para nós, né, queridos irmãos? Então, quando nós nos propomos a fazer a nossa reforma íntima, a nossa renovação, a nossa transformação moral, que nós tenhamos realmente o nosso vaso purificado, a nossa ânfora livre de qualquer sujidade, para que os esclarecimentos celestes penetram e possam ter guarida em nossos corações. E no capítulo 4 do mesmo livro, Jesus no Lar, Jesus nos fala da lição da semente. E diante da perplexidade dos ouvintes, Jesus falou convincente: em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida. E aí ele nos fala que nós carregamos orgulho, vaidade, prepotência, rancor e mágoa. E ele nos coloca, nos esclarece que, entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo.
quase imperceptível, é lançado à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz, de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. E, em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos, identificaremos o operário do céu pelos serviços que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou: Este, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos do nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. E em seguida, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Meus amigos, nesse momento de pandemia, quantas reflexões essas páginas, esses ensinamentos nos trazem? Quantos de nós ainda, como sementes, jazemos adormecidas no solo, esperando furacões, aguaceiros, pandemias, para que a gente aí, tocado, mexido, atingido, possamos iniciar a nossa caminhada. E a gente lembra de Alba, o espírito protetor da Associação Espírita Obreiros do Bem, quando ela nos diz: despertei, abri a janela do meu coração e deixei a luz entrar. E de Paulo de Tarso, quando ele nos diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e ser feliz. É a hora do nosso despertar. É a hora de nós avançarmos. É a hora de nós fazermos o nosso autoconhecimento com a proposta de nos conhecer, fazer assim a nossa reforma íntima. E aí, dando prosseguimento ao nosso estudo, Paulo de Tarso, nós sabemos em Atos 9, que nós vamos recordar aqui para nós, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se
ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, os cristãos, quer homens, quer mulheres, que os conduzisse preso a Jerusalém. E na estrada de Damasco, nós recordamos disso, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Gente, olha só, olha o que o Paulo pergunta a Jesus naquele momento, já rendido incondicionalmente ao Mestre: Senhor, que queres que eu faça? Nós indagamos a Jesus o que ele quer que nós façamos? O que nós estamos fazendo em prol da nossa evolução espiritual? Envolvidos pela luz do Mestre? O que nós nos propomos a fazer para a nossa evolução espiritual? E aí Jesus então recomenda a Paulo que vá a Damasco, à rua direita, na casa de um senhor chamado Judas, e que fique ali aguardando orientações. Logo depois, Jesus se encaminha lá em Damasco a Ananias. Olha que coisa maravilhosa! E diz a Ananias: Ananias, importa que tu vás à casa de Judas, à rua direita, e impõe a mão num tal de Saulo de Tarso, para que ele, que está 3 dias sem enxergar, sem se alimentar, sem beber, e orando, possa receber as bênçãos e as graças. Ananias: mas Senhor, Saulo de Tarso é um perseguidor dos cristãos, como eu vou fazer isso? E aí, Jesus se dirige a Ananias e diz: Ananias, vá, porque Saulo de Tarso é um vaso escolhido por mim para pregar a boa nova. Vaso escolhido. Lembram lá da ânfora de Sara? Quando Jesus perguntou qual era o serviço essencial da casa dela, era a criação de cabras, o leite, e aí a ânfora teria de ser bem limpa. E aqui, Saulo de Tarso foi o vaso escolhido por Jesus para divulgar a boa nova. E o quanto nós devemos a Saulo de Tarso e a sua transformação. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 149, ele nos traz uma mensagem maravilhosa chamada escamas. E logo me caíram nos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. Atos 9, 18. E ele nos traz essa linda lição. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido, nas sombras do pretérito, senão criaturas repletas de escamas, pesadas sobre todos os pontos de vista.
Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências, todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura somente os olhos, restituindo-lhe o tom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Senhor, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Não te esqueça, pois, de que na luta diária, isso é muito importante, poderás encontrar os Ananias da fraternidade, em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de suas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolva os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por si mesmo. E aí, voltando, Ananias penetrou na casa de Judas, na rua direita, impôs a mão sobre a cabeça de Paulo, e aí Paulo pôde ver, e aí caíram as suas escamas. Tem uma lenda egípcia maravilhosa, desculpem o tempo, a gente vai falando, né? É que Emmanuel colocou como introdução do livro Libertação, que nos fala de escamas também, a lenda do peixinho vermelho. Não sei se vocês recordam. E essa lenda do peixinho vermelho diz que existia um lago, é como se fosse uma piscina, e aí existiam vários e vários peixes que não queriam sair daquela situação de preguiça, de lerdeza, ficavam nas suas locas, só esperando que caíssem algumas larvas para que eles pudessem se alimentar. Mas existia um peixinho vermelho que era muito agitado e não se conformava com aquela situação. E ele fez um apanhado geral daquela piscina, vamos dizer assim. E aí ele conseguiu, né, identificar tudo que tinha naquela piscina e descobriu que existia ali uma grade que dava saída para outras regiões. Procurou passar pela grade, perdeu as escamas e aí chegou um regato. O regato foi para um riacho, para um rio, e aí ele vendo aquela paisagem, extasiado, de repente ele se encontra no mar. E no mar ele ficou tão inebriado, tão embevecido, né, que não se deu conta que estava se aproximando de uma baleia. E a baleia, então, puxou como um alimento para dentro de si. Aquele peixinho, se vendo naquela escuridão, orou
para os deuses dos peixes e pedindo que o libertasse daquela situação. E ele então sentiu que a baleia regurgitava e ele se viu livre. Livre daquela tentação, livre daquela situação e continuou a sua marcha, onde foi parar no Palácio de Cristal, onde encontrou vários peixinhos na mesma situação do que ele, que perderam as escamas, que estavam evoluindo e, através daquela situação, estavam ajudando outros peixes a evoluir. E ele teve a notícia que, dentro de pouco tempo, aquela região que ele habitava seria atingida por uma seca muito grande e aqueles peixes iam perecer. E ele então resolve fazer o caminho de volta, regressando para aquela piscina, para alertar aqueles peixes daquela situação. Passou facilmente pela grade, que já estava sem as escamas, e procurou alertar aqueles peixes. Olha, vocês têm de sair daqui, vocês precisam perder as escamas, vocês precisam se melhorar, vocês precisam se transformar. Claro que nenhum peixão deu a mínima atenção àquele peixinho vermelho. E aí o expulsaram e disseram para ele: você vem aqui nos dizer que existem outros mundos? Aqui nós somos o centro do universo. Nada existe além dessa nossa piscina. Aqui é o nosso mundo. Nada existe e aqui fora desses limites. E o peixinho, expulso dali, saiu e retornou para o Palácio de Cristal. E soube que daí a algum tempo aquela região realmente foi atingida por uma seca e aqueles peixes pereceram. Centro do universo, aquele espírito que volta para auxiliar os seus irmãos necessitados, procure estender a mão até eles. Isso nos lembra o quê? Por quanto tempo nós consideramos a Terra o centro do universo? E quantos amigos espirituais vêm aqui estender a mão para nós, trazendo mensagens, orientações, e nós não ouvimos? Ou através de palestras, ou através de intuições, os profetas, os mentores espirituais das nossas casas, e a gente não os ouve. E aí, dando sequência, nós vamos lembrar dos velhos hábitos tão arraigados. Isso nós vimos em Jesus na casa de Lázaro, lá em Betânia. Quando Jesus se sentia fatigado pelas atribulações lá em Jerusalém, ele se refugiava em Betânia e ficava na casa de Lázaro, lá junto com Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta e vários amigos. E o Jesus, um dia que lá estava, Marta, preocupada em atender as necessidades de todos aqueles amigos que estavam, preparar a água para as abluções, os alimentos, estava toda atarefada, enquanto Maria, sentada aos pés de Jesus, estava ouvindo as suas explicações. Marta grita: Maria! Encontrando-a, reclama: Mestre, manda ajudar-me. Enquanto me estafo, sorriu amável, ela te importuna sem preparar a casa para o repasto. E Jesus disse: Marta, Marta, estás afastigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada.
Desculpe-me, justificou Marta. São os velhos hábitos tão arraigados. Velhos hábitos tão arraigados. Nós estamos tão arraigados a preconceitos, né? Normas, hábitos. Temos ainda em nós o homem velho que precisa ser transformado em um homem novo, fazer a nossa reforma íntima. E Jesus então respondeu a Marta: para atingir a plenitude, só uma coisa basta: espírito de luta, capaz de arrebentar as velhas algemas, e renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Meus irmãos, tanta coisa para que nós falemos, né? Mas antes, vamos ver quantos minutos nós temos. No livro Caminho, Verdade e Vida, tem 35 aí? No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, a psicografia do Chico, no capítulo 92, ele nos fala sobre Madalena. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, lhe disse: Mestre. João 20,16. E aí, Emmanuel nos traz essa pérola. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servia de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesma para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera seu contato de entidades perversas e permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. E a gente lembra: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e ser feliz. Paulo de Tarso. Morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário redentor da sua existência angustiosa. Gente, que transformação, né? Que esforço, que reforma íntima. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pelo qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro ou a João, ou a sua mãe, ou aos outros amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a missão de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro
das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. E Maria de Magdala? Nós lembramos que quando ela soube, que a pedra do sepulcro havia sido removida logo após o sepultamento do Cristo, ela foi até o local do sepultamento e realmente constatou com outras mulheres que a pedra havia sido removida. E ela viu 2 mancebos de uma brancura resplandecente, e ela teve como resposta assim: se procuras o Mestre, ele não está aqui, ressuscitou, não está mais aqui. E aí ela, tomada por aquela emoção, mas preocupada se os judeus haviam retirado o corpo do Mestre, ela desce e comunica esse fato a todos os amigos. E João e Pedro subiram até lá e constataram que o corpo do Mestre não estava. Mas Maria, quando estava lá no jardim, próximo do sepulcro, ela vê um ente, um vulto, se aproximar dela. E ela confundiu até com o jardineiro. E quando ela chega perto, ela ouve Maria, e ela reconhece que era a voz do seu Rabi amado. E ela fala, Rabi, e tenta se aproximar dele. E ele diz a ela, não se aproximes, vai para meus irmãos e diz a eles que eu fui para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E aí ela vai até os discípulos, aos irmãos, onde eles estavam reunidos no cenáculo, ainda temerosos, e diz a eles, eu vi o Rabi, ele vive, ele está entre nós. Os seguidores, os discípulos, duvidaram, falaram, se o Mestre tivesse de aparecer a alguém, olha a mensagem de Emanuel aqui, em Madalena, ia aparecer logo para você? Olha só que coisa, logo para você? Poderia ter aparecido para sua mãe, para João, para Pedro, João, o discípulo que ele tanto amava, mas a você? Não acredito, não acredito. E ela sentiu como se fosse, um gelo, um punhal penetrando aquela situação. Aí Maria de Nazaré se aproxima dela e fala, minha filha, eu creio em ti, eu creio que o meu filho vive e que ele está entre nós. E abraçou Maria de Magdala. E aí criou-se um elo, uma amizade muito profunda entre elas. Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos, aos apóstolos, e quando ele apareceu aos 500 da Galileia, quando ele recomendava ide, pregai, ele conclamava que todos seguissem para pregar a boa nova, e os discípulos começaram a seguir essas orientações, e Maria de Magdala, então, procurou companhias para que ela pudesse seguir Jesus, levar a mensagem de Jesus para todos aqueles irmãos necessitados. Mas ninguém quis a sua companhia. Nenhum daqueles discípulos, não há necessidade, fica aqui. E ela ficou no lago, nas beiras do lago de Genezaré, recordando
os momentos maravilhosos, as pregações de Jesus no lago, e estava tomada assim de uma solidão, de uma tristeza, de uma melancolia, recordando aqueles tempos, quando viu se aproximar vários e vários rancenianos, leprosos, que não sabiam ainda, vindo da Idumeia, que não sabiam ainda que Jesus havia sido crucificado. E Maria de Magdala, então, sentiu no direito de relatar para eles, de passar para eles a boa nova, de falar para eles sobre o Evangelho. Dentro de pouco tempo, as autoridades, percebendo a presença daqueles ancianos, os expulsou dali. E eles retornaram para o Vale dos Imundos em Jerusalém. Só que Maria de Magdala quis acompanhá-los, no sentido do direito de acompanhá-los para que toda a tarde ela pudesse passar essas orientações, passar os ensinamentos do Cristo para eles que estavam acolhendo e estava consolando e confortando esses irmãos ancianos leprosos. E ela ficou no Vale dos Imundos e um dia ela sentiu na pele o aparecimento de manchas róseas, insensíveis, indolores, e percebeu ali que ela estava ranceniana. Ela havia contraído a ranceníase. E aí ela se sentiu realmente irmã daqueles que a acolheram no Vale dos Imundos. Compartilhou das suas dores, continuou propagando a boa nova para eles e toda a tarde reunia uma multidão para ouvi-la. Quando ela sentiu que as suas forças já estavam fraquejando, que ela já estava nos últimos momentos de sua vida, resolveu empreender uma viagem a Éfeso, onde Maria de Nazaré estava morando em uma casa junto com João. Lembra quando Jesus falou: mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe? Quando Jesus colocou, a responsabilidade de João proteger, acolher Maria de Nazaré, e eles foram para Éfeso. E morando lá em Éfeso, Maria de Nazaré acolhia os necessitados, acolhia todos aqueles irmãos que a procuravam. E tem um relato muito bonito de Alba, fazendo um parêntese, que Alba, numa linda história de amor, que ela psicografou lá na Associação Espírita Obreiros do Bem, ela nos fala que uma vez Maria de Nazaré cuidou de um leproso, um ranceniano, e esse ranceniano a denominou pela primeira vez, a Maria de Nazaré, como a Nossa Mãe Santíssima. E Maria de Magdala, então, fez essa viagem, vejam só, saiu de Jerusalém, olha a dificuldade, naqueles caminhos tortuosos, cheios de pedras e espinhos, imaginem, e foi até Éfeso encontrar a sua querida amiga, que acreditou nela quando ela disse que havia visto o Cristo ressuscitado. No terceiro dia, lá no sepulcro, no jardim do sepulcro. Às portas de Éfeso, as forças faltaram a Maria de Magdala. Foi recolhida por cristãos que a identificaram, ela se identificou e ela disse que queria, como sua última vontade, conversar com Maria de Nazaré, ver Maria de Nazaré. Esses cristãos foram até a casa de Maria de Nazaré em Éfeso, a chamaram
e ela foi até onde estava Maria de Magdala. Chegando lá, Maria de Magdala já havia desencarnada, toda entumecida pela hanseníase, tomada pela hanseníase. Maria de Nazaré a envolveu numa prece, e nesse momento que estavam todos ali reunidos em prece, Maria de Magdala se desdobra, seu espírito já liberto da matéria se eleva e ela se vê nas margens do lago de Genezaré. Sentiu as ondas baterem nos seus pés, sentiu o vento roçar os seus cabelos, ouviu as aves, as gaivotas, e ela se sentiu como naquele tempo, quando o Rabi estava ali presente, falando à multidão e transmitindo essas mensagens maravilhosas, a boa nova para todos eles. Nesse momento, Maria de Magdala percebeu que ao longe estava se aproximando uma luz que aumentava de intensidade, e quando chegou próximo dela, ela viu que essa luz era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré estende os braços para ela, a recolhe em seus braços e ela diz: Senhor, Rabi. Então Jesus recolhe brandamente e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E Jesus então a conduziu às dimensões espirituais, a qual Maria de Magdala fazia jus em estar com seu mestre querido, com seu Rabi amado. E como ela, nós sabemos disso, compreendeu as mensagens, entendeu as mensagens de Jesus. Foi realmente uma discípula do nosso mestre amado. Uma transformação, uma reforma íntima, realmente, como Emmanuel colocou, sem comparação. Realmente ela se transformou, ela se entregou aos braços do Cristo e se preparou para alçar voos maiores. Para encerrar, meus amigos, parabenizamos então a Casa da Paz por esses 3 anos de intensa atividade no amor, no bem, na caridade. Essa casa de muita luz que ajuda os amigos dos 2 planos, encarnados e desencarnados. Agradeço a oportunidade de estar com vocês nesta noite, comemorando esse aniversário, esses 3 anos de intensa ajuda aos amigos que a procuram. Agradeço também os momentos felizes, os momentos de paz que esse estudo nos trouxe, e agradeço a diretoria da casa, que tão bem me acolheu sempre que aí estive e que tão bem me acolhe. Agradeço à presidente, Maria Emília, pelo convite que me foi feito. E o tema de hoje, como foi o autoconhecimento, a chave do progresso individual, a reforma íntima. Vamos aproveitar, então, esses momentos que estamos mais reclusos,
fazer um mergulho dentro de nós mesmos, para que a gente possa efetuar realmente a nossa reforma íntima e a nossa transformação moral. Vamos então aproveitar esses momentos para realmente fazermos a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. Esse momento de pandemia trouxe para cada um de nós essa oportunidade de superarmos os obstáculos, de nos superar e atravessar com muita fé, determinação, todas as barreiras que nos estão sendo colocadas à nossa frente. Que Maria de Nazaré e Maria de Magdala possam nos auxiliar nesse momento e que nós possamos passar com muita fé e determinação por essa fase da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos muito, querido Paulo Baica, por suas palavras desta noite. Agradecemos pelos exemplos trazidos e como é bom, mais uma vez repito, ter você conosco. E assim, agradecemos, Senhor, por esses momentos que tivemos, que essas palavras, esse aprendizado possa nos auxiliar na nossa caminhada, para as nossas grandes reflexões diárias que precisamos fazer. E vamos junto a Ti, Senhor. Mestre amado, muito obrigada por toda a luz que foi envolvida na noite de hoje. Obrigado por esse trabalho, Senhor. Obrigado por todos esses irmãos que estão unidos a nós em todos os lugares, com essa oportunidade da tecnologia que nos é dado nesse momento para que possamos ampliar a Tua palavra aos corações. Mestre querido, que possamos nos fortalecer cada vez mais junto a Ti. Nunca, em hipótese alguma, achando que estamos sozinhos, porque Tu estás no leme, Senhor, desta grande embarcação que é a humanidade terrena. E junto a Ti confiamos a nossa caminhada, entendemos o nosso propósito e vamos seguindo em frente. Obrigado por tudo, Mestre, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu manto de luz, pela Tua paz, que sempre envolve a todos os Seus queridos irmãos. Esteja conosco, toque envolvendo todos os lares deste planeta, ajudando a todas essas famílias e a todos esses irmãos que passam por tantas dificuldades, Mestre. Obrigado, Senhor. Obrigado por este caminho de luz. Obrigado por este caminho de paz. Esteja sempre conosco. Ampare-nos na nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, mais uma noite e na próxima semana continuaremos com as palestras em comemoração ao 3º aniversário de nossa querida casa. Um grande beijo para todos, uma noite de muita luz. Boa noite.